Meu complexo de apartamentos fica em um bairro bastante seguro, então acho que naturalmente fico menos atento quanto a invasões e coisas do tipo. Houve uma noite em que cheguei em casa tarde, vindo de um bar com amigos. Embora eu não estivesse mais muito bêbado, ainda estava um pouco tonto. Para dar um pouco de contexto sobre meu apartamento, ele fica no térreo e tem duas portas, uma na frente e outra atrás. Ao entrar, fui recebido pelo meu cachorro, Lucky. Depois, passei pela sala de estar para ir até o meu quarto por um pequeno corredor. Lucky me seguiu, embora estivesse agindo de maneira estranha. Pulei direto na cama, estava exausto e adormeci em minutos. A próxima coisa que me lembro é de acordar com rosnados. Olhei para Lucky, que estava de pé na minha cama, olhando para o canto mais distante do quarto. Sentei-me para ver o que ele estava olhando, mas estava escuro demais. Tive que acender o abajur. Foi quando percebi que ele estava olhando para a porta do armário, que estava ligeiramente entreaberta. Na hora, senti um frio na barriga, temendo o pior. Bati de leve em Lucky para que ele se calasse por um segundo. Ele olhou para mim e ficou em silêncio. Saí da cama e ele me observou enquanto eu me aproximava do armário. Se alguém estivesse lá dentro, eu precisava estar pronto para me defender. Então, em vez de abrir a porta naquele momento, corri para a cozinha para pegar uma faca. Lucky me seguiu. Quando voltei para o quarto, não sei de onde veio, mas tive um grande ataque de confiança e abri a porta do armário rapidamente. Fiquei chocado, mas também aliviado, ao ver que não havia ninguém lá dentro. Chamei Lucky de idiota enquanto voltava para a cozinha para guardar a faca. Quando voltei para o quarto, vi Lucky olhando para debaixo da minha cama e rosnando novamente. Abaixei-me para dar uma olhada e havia um homem escondido debaixo da minha cama. Fizemos contato visual por um segundo e, então, peguei Lucky e corri para fora, batendo na porta do apartamento vizinho. Meu vizinho abriu de pijama e eu implorei para que me deixasse entrar. Depois de explicar que havia alguém no meu apartamento, ele me deixou entrar imediatamente e me deixou usar seu telefone para chamar a polícia. O intruso não estava mais no apartamento quando a polícia chegou e vasculhou o local. Se não fosse pelo meu pequeno cachorro, que não faria mal a uma mosca, talvez eu não tivesse saído dessa inteiro. Sou caminhoneiro e trabalho nisso há cerca de 5 anos. É um trabalho que eu realmente gosto, mas não é para todos. Vou contar a coisa mais assustadora que me aconteceu até agora, que ocorreu este ano. Cerca de 6 meses atrás, eu estava fazendo uma entrega padrão no meu caminhão quando ficou tarde. Normalmente, eu parava em um posto de caminhões e encontrava um espaço para estacionar. Meu caminhão tem uma área de dormir, então eu posso dormir atrás do banco do motorista, onde tem uma cama e algum espaço extra para armazenamento. Uma noite, depois de dirigir o dia todo, parei em um posto de caminhões para dormir. Era um lugar onde nunca tinha estado antes, e quando cheguei, fiquei surpreso ao ver que estava quase vazio. Havia apenas alguns outros caminhões espalhados ao redor. Este posto também estava ligado a uma área de descanso para carros normais e viajantes. Depois de estacionar, entrei para tomar um banho e comprar alguma comida. Depois de um longo dia de condução, especialmente no clima quente, eu sempre gostava de tomar um banho, se possível, porque me sentiria sujo. A comida geralmente não era melhor, mas eu não tinha muitas opções. Eu estava dentro por um tempo e voltei para o meu caminhão para comer e depois dormir. Enquanto comia, assisti alguns vídeos no YouTube no meu celular. Cerca de 30 minutos depois de voltar para dentro do meu caminhão, eu estava realmente cansado e fui para a cama. Desliguei as luzes, ajustei o alarme no meu celular e o desliguei. Agora estava completamente escuro e silencioso dentro do caminhão, e eu sabia que dormiria em questão de minutos. Mas, enquanto estava de olhos fechados, comecei a ouvir um ruído muito baixo. Não conseguia dizer exatamente de onde vinha. Parecia que algo estava vindo de fora do meu caminhão. Por que alguém estaria lá fora, especialmente a essa hora? Eu não tinha estacionado diretamente ao lado de ninguém. Ouvi mais um pouco e percebi que o som não vinha de fora do caminhão. Parecia que vinha de dentro. Ainda não conseguia identificar exatamente o que eram os ruídos. Sentei-me na cama para ouvir melhor. Ficou completamente silencioso por um tempo e então ouvi novamente.
Parecia que vinha de cerca de 5 metros de distância. Olhei para o meu armário, que era pequeno, e percebi que era de lá que vinham os sons. Levantei-me e acendi a luz, depois caminhei até o armário e abri a porta. Assim que abri, vi que parecia haver uma pessoa dentro dele. Ela não estava me olhando, mas pude ver que tinha cabelos compridos. Fiquei chocado e fechei a porta, recuando alguns passos. Gritei com ela, perguntando quem era e o que estava fazendo no meu caminhão. A princípio, ela não respondeu. Então, vi a porta se abrir e vi que era uma mulher dentro. Antes que eu pudesse gritar para ela sair do meu caminhão, ela jogou algo em mim. Era um dos meus bonés. Depois, pulou para fora do armário, jogou outro boné em mim e correu para a frente do caminhão. Ela então abriu a porta da frente e saiu correndo. Saí do caminhão e tentei ver para onde ela estava indo, mas ela já tinha sumido há muito tempo. Depois disso, decidi verificar se todas as minhas portas e janelas estavam trancadas e fechadas, e então voltei para a cama. Eu não faço ideia de como aquela mulher entrou no meu caminhão. Talvez eu tenha deixado a porta destrancada, por mais improvável que pareça. Sinto-me sortudo por tê-la ouvido e descoberto que ela estava lá quando o fiz. Realmente não sei o que ela tinha planejado fazer, se era me prejudicar ou roubar algo, ou o que. Espero sinceramente que ela não faça algo assim com mais ninguém. Costumava dirigir um caminhão semi por cerca de 1 ano, mas não era o trabalho certo para mim. Achei muito difícil. Essa história aconteceu quando eu ainda era bastante novo no trabalho. Estava fazendo uma grande entrega no meu caminhão e tinha levantado muito cedo. Planejava chegar ao meu destino no mesmo dia, então saí por volta das 4 da manhã. Obviamente, ainda estava completamente escuro e as estradas estavam muito tranquilas. Tive que pegar uma rodovia por algumas horas e depois entrar em uma rodovia muito maior. A rodovia praticamente não tinha carros, o que facilitava a condução, o que era bom. Cerca de 1 hora depois de dirigir, vi um carro vindo pela faixa da esquerda, indo muito mais rápido que eu. O carro me ultrapassou, mas depois mudou de faixa e cortou a minha frente. Depois disso, começou a diminuir a velocidade, como se estivesse parando. Mudei de faixa rapidamente para evitar bater nele. É bastante difícil parar abruptamente com um caminhão semi. Minha melhor opção foi simplesmente contorná-lo. Ultrapassei o carro pela faixa da esquerda e continuei. O limite de velocidade era 65 km por hora e eu estava a cerca de 60, então não entendia por que ele faria isso. Talvez ele tivesse algum problema com o carro. Assim que ele começou a me ultrapassar, fiquei aliviado por não ter batido nele ou algo assim, mas foi um susto. Enquanto continuava dirigindo, o carro desapareceu no meu retrovisor, mas cerca de 10 minutos depois, ele apareceu novamente. No começo, não percebi, mas quando começou a me ultrapassar novamente, notei que parecia ser o mesmo carro de antes. Ele me ultrapassou novamente pela faixa da esquerda e depois foi para a faixa da direita na minha frente. Não cortou tanto a minha frente como antes, mas ainda mudou de faixa rapidamente. O carro era branco e parecia ser um sedã de 4 portas normal. Parecia bastante antigo, talvez uns 15 anos, se eu tivesse que adivinhar. Enquanto o carro dirigia na minha frente, outro carro veio pela faixa da esquerda para nos ultrapassar. O carro na minha frente mais uma vez começou a diminuir significativamente a velocidade. Foi realmente irritante. O carro continuou diminuindo a velocidade e eu também tive que diminuir. Buzinei para o cara, esperando que ele saísse da minha frente se ele ia tão devagar. Estávamos chegando a cerca de 50 km por hora, mas ele continuava diminuindo a velocidade. Ainda assim, não pude mudar de faixa novamente para ultrapassá-lo, porque havia um carro nos ultrapassando na outra faixa. Mas então o carro na outra faixa também não continuou. Esse também começou a diminuir a velocidade e dirigir cada vez mais perto de mim. Estávamos todos diminuindo a velocidade e tive que quase frear bruscamente para evitar bater neles dois. Quando chegamos a cerca de 30 km por hora, peguei uma saída que apareceu. Aproveitei esse acidente para tentar fugir dos carros, mas ambos também pegaram a saída. Essa estrada era ainda mais tranquila, e acho que era exatamente isso que eles queriam que eu fizesse.
Todos dirigimos por aquela estrada por talvez meio quilômetro, diminuindo ainda mais a velocidade o tempo todo. Era eu no meu caminhão e os mesmos dois carros, um na frente ainda e o outro à minha esquerda. Eventualmente, paramos completamente. Eu estava realmente frustrado e com raiva, provavelmente demais para perceber que essa era uma situação perigosa possível. Ao mesmo tempo em que paramos, comecei a me sentir um pouco assustado. Vi as portas da frente de ambos os carros se abrirem e 4 homens de preto saíram e começaram a se aproximar do meu caminhão. Eu sabia que era ruim e imaginei que provavelmente iriam tentar me roubar ou algo ainda pior. Ouvi um dos homens começar a gritar comigo, mas não consegui entender o que ele estava dizendo. Sabia que não tinha outra escolha e pisei no acelerador quando o homem estava quase alcançando meu caminhão. Eu empurrei o carro que estava na minha frente e ele se moveu um pouco, mas por causa da potência do meu caminhão, consegui passar por eles e continuar indo. Enquanto acelerava para longe, peguei a primeira saída daquela estrada. Depois de conseguir voltar para a rodovia, liguei para a polícia e relatei o incidente. Obviamente, não consegui fazer minha entrega naquele dia. O caminhão sofreu alguns danos, mas graças a Deus não fui roubado. Alguns anos atrás, fui motorista de caminhão, um trabalho que tive por um total de 3 anos. Dirigi um caminhão semi algumas vezes, mas geralmente a empresa para a qual trabalhava nos fazia dirigir caminhões um pouco menores, o que eu preferia porque eram mais fáceis de dirigir. Uma vez, estava fazendo uma entrega e tive que dirigir durante a noite. Eu tinha horários estranhos naquele emprego. Havia momentos em que eu era quase noturno em meu horário e outras vezes em que meu horário era completamente normal. Bem, dessa vez eu estava noturno. O lado positivo disso era que as estradas estavam muito mais tranquilas e havia significativamente menos tráfego. Estava dirigindo pela autoestrada em uma noite fria e silenciosa quando, ao passar por uma área rural e arborizada, vi um carro estacionado no acostamento, um pouco à frente. Parecia ser uma minivan de algum tipo. Decidi parar e ver se precisavam de ajuda. Eu sabia que nem sempre era uma boa ideia parar no acostamento para ajudar estranhos, mas, para ser honesto, eu não estava muito nervoso e senti que seria uma coisa boa a fazer. Parei um pouco atrás da van e parei. Saí do meu caminhão e desci na noite fria e silenciosa. Estava realmente escuro nesta parte da estrada e não estava muito bem iluminado. Conforme me aproximava da van, vi um adesivo de OBB a bordo ou na janela traseira. Supus que fosse de algum pai e isso me deixou mais confortável em ajudá-los. Quando cheguei à janela dianteira com um curativo, vi que não havia ninguém no banco do motorista. Olhei para os bancos traseiros e não vi nenhuma criança. Apenas vi uma pessoa, aparentemente um homem, sentado no banco traseiro do passageiro, usando um moletom cinza com o capuz para cima e a cabeça virada para baixo e na outra direção, como se estivesse tentando se esconder de mim. Contornei o carro até o outro lado da van para tentar chamar a atenção dele. Mas quando cheguei lá e ainda estava na frente, a porta traseira de repente se abriu. O homem pulou para fora e me confrontou. Parecia ter algo na mão que parecia ser uma arma. Eu não tinha nenhuma arma, então, não importava o quanto eu pensasse que era forte, não era páreo para esse cara se ele realmente tivesse uma arma de verdade. Ele estava a uns 3 metros de distância e se aproximava. Ele não estava apontando para mim, mas mesmo assim, não ia ficar ali por mais tempo. Virei e corri na direção oposta. Havia uma mata densa não muito longe e corri para lá. Cheguei lá e, no início, ouvi o homem correndo atrás de mim. Fui mais fundo na mata e era quase impossível ver qualquer coisa. Tropecei em algo e caí e, quando me sentei novamente, não ouvi mais o homem correndo atrás de mim. Ouvi barulho, mas estava mais longe. Olhei de trás de uma árvore e mal conseguia ver de volta para onde o carro e meu caminhão estavam. O homem estava voltando para os veículos. Eu o vi caminhar até o meu caminhão e tentar abri-lo. Felizmente, todas as portas estavam trancadas. Depois, ele voltou para sua van, entrou nela e foi embora. Corri rapidamente para fora da mata e voltei para o meu caminhão e fui embora. Depois disso, acho que o homem dirigiu a minivan e colocou o adesivo para fazer as pessoas pararem para ele enquanto tentava roubá-las. Felizmente para mim, isso não deu certo para ele. Relatei o incidente, mas, até onde sei, o homem nunca foi encontrado.
No momento embaraçoso de ser pega na zona de desligamento, parei de cantar e dançar e tentei acelerar para que ele não pudesse mais me ver. Ele aumentou minha velocidade, o que me deixou um pouco irritada, então olhei para o motorista e, para minha surpresa, ele estava sorrindo e acenando. Desconcertada, dei uma risadinha e acenei de volta, grande erro. Ele mudou para a faixa do meio para ficar mais perto de mim e agora não parava de sorrir e acenar. No início, fui simpática e acenei de volta um pouco, porque um caminhão grande sempre ganha de um pequeno caminhãozinho, mas eu estava principalmente focada em sair do campo de visão desse cara em segurança. Tentei acelerar o mais rápido que meu caminhão permitia, cerca de 90 km por hora, e diminuir subitamente sem colocar ninguém em perigo atrás de mim, mas ele apenas combinava a minha velocidade, não importava o que eu fizesse. Se alguém estivesse se aproximando na faixa dele, ele se movia para a direita no último segundo possível e os ultrapassava antes que eu pudesse diminuir a velocidade e me colocar atrás deles. Ele tinha muito mais prática com manobras imprudentes do que eu, então ele me tinha encurralado e estava usando outros carros para ajudá-lo o tempo todo. Ele sorria, acenava, fazia gestos de número 1 com o dedo, por algum motivo que eu ainda não entendia, e rapidamente perdia o charme que uma vez teve. Depois de cerca de 5 quilômetros disso, fiquei preocupada e liguei para o 190. Dei uma descrição do caminhão, um caminhão de carga branco com cabine preta e um logotipo de uma empresa, e do motorista, um careca, de meia idade, com uma camiseta azul suja. Eles me aconselharam a parar no acostamento de emergência à esquerda, mas eu nunca tinha feito isso e parecia muito estreito, então não me senti confortável em fazê-lo. Neste ponto, ele estava ultrapassando outra pessoa na faixa do meio e finalmente tive a chance de diminuir a velocidade e mudar para a faixa mais à direita. Comecei a acelerar para passá-lo para que ele não pudesse me encurralar novamente, e o operador me disse para ir até o próximo posto de serviço, cerca de 5 quilômetros à frente. Ela disse que ele provavelmente não me seguiria, então eu poderia parar lá por alguns minutos antes de voltar para a estrada. Ela me disse para ligar se ele me seguisse, mas novamente ele provavelmente não faria isso, então ela desligou. Agora ele ainda estava fazendo gestos de número 1 e sorrindo com um sorriso cada vez mais perturbador para mim, enquanto eu evitava contato visual. O posto de serviço estava a cerca de 1/4 de 1 quilômetro e eu não estava usando nenhum sinal de volta, mas acho que ele sabia o que eu estava fazendo porque ele freou bruscamente e se juntou atrás de mim no último segundo para sair para o posto de serviço. Depois que meu coração voltou ao normal após o susto que acabará de ter, liguei para o 190 novamente. O posto de serviço era configurado de forma que os caminhões tivessem que usar uma pista separada que contornava o posto e levava a um estacionamento atrás dele, apenas para caminhões grandes. O resto de nós usava uma entrada pequena para estacionar imediatamente na frente do posto. Enquanto explicava à nova operadora o que estava acontecendo, observei o caminhão se aproximando lentamente enquanto o motorista me encarava sorrindo. Eu fiquei assustada, ele sabia onde eu tinha estacionado, ele sabia onde me encontrar se eu apenas ficasse lá. Pensei que talvez pudesse tentar atraí-lo para voltar à estrada, mas tinha medo de que ele me visse e me seguisse novamente, então dirigi até um posto de gasolina à esquerda do posto, que tinha vista para o estacionamento de caminhões. A operadora me transferiu para a mulher que estava me ajudando antes, que me informou que eles tinham enviado alguns carros, mas não podiam me dizer quanto tempo demoraria. Vi o caminhoneiro sair do caminhão e se aproximar de mim, mesmo com as janelas fechadas e as portas trancadas. Eu estava em pânico ao telefone com a operadora. Ela disse que a polícia logo estaria lá e eu estaria segura, então eu deveria ficar quieta enquanto a mantinha atualizada. Eu queria pelo menos voltar para o estacionamento onde eu estava antes, mas a entrada do posto era de sentido único, então eu não pude. Encarei o caminhoneiro e mostrei meu celular quando ele se aproximou. Finalmente, ele parou de sorrir. Fiz parecer que ele estava indo para o posto de serviço. Olhei no espelho retrovisor direito e o vi escondido atrás de um grande pilar branco na frente do posto, olhando para mim novamente. Fiquei assustada e perguntei à operadora onde estavam os policiais e se eu poderia sair porque ele estava sendo muito assustador. Ela me disse para ficar quieta novamente porque eles deveriam estar chegando a qualquer minuto, então eu fiz isso. Então ele saiu do esconderijo e começou a caminhar em direção ao meu caminhão. Coloquei o carro em drive só por precaução, contei à operadora o que ele estava fazendo e me recusei a fazer contato visual com ele, mas continuei observando pelos espelhos para saber onde ele estava.
O sorriso voltou e ele começou a andar em círculos ao redor do meu caminhão, olhando como se estivesse procurando uma maneira de entrar. Não aguentei mais. Esperei até que ele voltasse atrás de mim, pisei fundo no acelerador e disse à operadora que não esperaria mais um segundo pelos policiais. Ela pediu desculpas e disse que os policiais procurariam o homem e conversariam com ele se o encontrassem, e que eu deveria focar em chegar em casa em segurança enquanto mantinham um olho nele. Não sei se fizeram isso ou não, mas sei que nada disso teria acontecido se eu tivesse meu namorado comigo. É bom saber que não só não posso andar sozinha, como também não posso dirigir sozinha como mulher. Há cerca de 7 anos, a caminho de casa dos meus pais, vivi algo realmente aterrorizante. Eu tinha 22 anos, jovem, ingênua e, bem, boba. Tinha acabado de me mudar para meu primeiro apartamento, sendo a primeira da minha família a deixar nossa pacata cidadezinha ferroviária. Eu visitava a minha casa todo domingo para ver minha família, lavar roupa e aproveitar o jantar de domingo. Morava a cerca de 45 minutos pela rodovia, então geralmente voltava para casa por volta das 18 horas. Nessa noite específica, havia uma tempestade de verão implacável que havia derramado chuva o dia todo. Quando estava prestes a ir embora após o jantar, meus primos apareceram, então acabei ficando mais algumas horas para visitá-los. Saí da casa da minha mãe por volta das 22 horas, debaixo de chuva torrencial. Foi a primeira vez, depois de me mudar, que encontrei algo que realmente me assustou. Nunca contei a ninguém sobre isso, possivelmente por orgulho. Todos sempre me criticavam por morar sozinha como mulher solteira em uma área nova. De qualquer forma, aqui vai. Saí da casa dos meus pais por volta das 22 horas, debaixo de chuva forte. Estava dirigindo pela estrada de serviço que sai da cidade e eventualmente se transforma na rampa de acesso à rodovia. Ao deixar a cidade, a estrada de serviço se torna uma faixa única bem em frente a uma estação de carregamento de trens da Pedreira. Não sei bem o que é aquele lugar, mas sempre me deu arrepios. Se você tiver o azar de passar por lá quando um trem estiver cruzando a estrada para carregar, ficará preso lá por um tempo. Assim que a estrada passa pelos trilhos, ela se torna novamente 2 faixas e sobe uma colina íngreme. Ao me aproximar da pedreira, consigo distinguir as luzes laranja de um caminhão vermelho com cabine, estacionado no estacionamento da pedreira. Vale lembrar que estava chovendo muito, a visibilidade estava baixa, então não conseguia ver o caminhoneiro até estar bem perto dele. Assim que consegui ver o caminhoneiro, ele entrou na estrada. Tive que frear bruscamente para evitar bater no reboque do caminhão. Deslizei na estrada até conseguir controlar o carro novamente. Agora estou presa atrás desse idiota que entrou na estrada sem prestar atenção. Mantenho distância porque estou irritada. Para constar, meus faróis estavam acesos, então, se ele estivesse prestando atenção, deveria ter me visto. Honestamente, com a chuva forte e baixa visibilidade, quem sabe? Então, estou atrás desse cara enquanto cruzamos os trilhos e começamos a subir a colina íngreme. Apesar de a estrada se tornar 2 faixas na colina, ele está dirigindo bem no meio das 2 faixas. Supondo que ele não percebeu que eram 2 faixas, sigo atrás dele, mantendo distância. Assim que ele atinge o topo da colina e a estrada se nivela, ele se move para a faixa da direita. Finalmente! Então, mudo para outra faixa e começo a ultrapassá-lo. Assim que passo pela frente do caminhão, ele desvia abruptamente para trás de mim e começa a piscar os faróis altos. Geralmente, quando alguém pisca as luzes atrás de você na nossa área, significa que você deve acender seus faróis, mas os meus já estavam acesos. Verifiquei assim que ele começou a piscar para mim. Estranhando, liguei a seta e mudei de faixa com segurança para sair do caminho dele. Ele seguiu minha mudança de faixa e começou a buzinar. A buzina me assustou e comecei a ficar muito mais nervosa. O que esse cara queria? Eu saí do caminho dele e meus faróis estavam acesos. Por que eu não simplesmente acelerei e me afastei rapidamente, você pode estar se perguntando. Bem, cresci nessa área, estava chovendo muito o dia todo e sabia que a estrada de serviço alaga um pouco em chuvas fortes, tanto nos acostamentos quanto em pontos aleatórios no meio das faixas. É uma pequena cidade do meio-oeste, nossas estradas são ruins. Já tinha deslizado e quase batido uma vez e não estava disposta a acelerar nessa estrada de serviço esburacada e inundada e correr o risco de bater novamente.
Não há nada entre aquela pedreira e a rodovia, apenas cerca de 4 ou 5 milhas de área arborizada. Se eu batesse, seria só ele e eu. Isso continuou pelas próximas 4 ou 5 quilômetros até a rodovia. Ele começou a colar na traseira do meu carro, além de piscar os faróis altos e buzinar. Assim que a perseguição começou, lágrimas começaram a escorrer. Eu não sabia o que esse cara queria de mim. Eu só estava tentando me manter fora do caminho dele e chegar em casa em segurança, era tudo o que eu queria. Troquei de faixa mais 2 vezes, totalizando 3. Ele me seguiu de faixa em faixa enquanto nos aproximávamos da rodovia. Eu acelerei o máximo que pude, mas ele não conseguiu acompanhar e finalmente o perdi. Assim que percebi que o tinha perdido e estava segura na rodovia, desabei. E estava histérica. Havia apenas uma saída depois de entrar na rodovia para parar na pequena cidade que atravessa a rodovia. Depois disso, eram só bosques por cerca de 30 minutos. Pensei em sair naquela saída para me acalmar e me recompor, mas eu só queria ir para casa, então passei direto. Deveria ter parado assim que a cidade não estava mais visível no meu espelho retrovisor. Me senti muito mais calmo. Consegui pegar meu celular na bolsa e coloquei no colo, apenas por precaução, caso a chuva parasse. A chuva realmente diminuiu para uma garoa conforme continuei, mas ainda estava muito tensa. Não havia muitos carros na estrada e a maioria eram caminhoneiros. Eu estava na faixa do meio quando o caminhão ao lado, na faixa da esquerda, começou a buzinar e mudou para minha faixa, me forçando para a terceira faixa. Ele continuou mudando de faixa, quase me empurrando para fora da rodovia. Acelerei e mudei de faixa na frente dele, voltando para a faixa do meio. Diminuí até ficar alinhada com a cabine da frente. Dupliquei o botão home do meu telefone para ativar a câmera rapidamente e abaixei a janela, começando a tirar fotos da cabine. Acho que os flashes fizeram ele perceber o que eu estava fazendo e ele começou a diminuir a velocidade até ficar atrás de mim novamente. Consegui tirar várias fotos. Acelerei e perdi ele de vista atrás de mim. Fiquei satisfeita por ter conseguido as fotos, mas estava tão furiosa nesse ponto que parei no acostamento da rodovia e esperei por ele. Só queria ficar atrás dele para conseguir uma foto da placa e denunciá-lo. Infelizmente, ele já estava desconfiado de mim. Notei os faróis atrás de mim, ainda que bem distantes, mas atrás de mim, no acostamento da rodovia. Esperei, observando os caminhoneiros que passavam por mim, só para ter certeza de não perdê-lo de vista. Percebi uma sombra passar pelos faróis do caminhão, o que me assustou bastante. Será que ele saiu da cabine? Não fiquei para descobrir, simplesmente acelerei e cheguei em casa o mais rápido possível. As fotos foram um fracasso total. Ainda estava garoando e o flash, combinado com a garoa, fez com que as fotos ficassem ruins. Eu conseguia ver a cabine vermelha, mas não importava quais filtros eu usasse, não dava para distinguir claramente o que estava escrito na cabine. Você, caminhoneiro de cabine vermelha, é a razão pela qual tenho uma câmera no painel do meu carro. Estávamos pegando carona meu namorado e eu, e na volta para casa um caminhoneiro nos pegou. Tivemos algumas experiências estranhas durante a viagem, mas estávamos na estrada há cerca de um mês e nada realmente assustador tinha acontecido até encontrarmos esse cara. Era um jovem, cerca de 25 anos, bastante comum, falava bem e estava longe de casa há muito tempo. Eu era um pouco mais jovem, com meu namorado tendo mais ou menos a mesma idade. Meu namorado estava cansado, então ele sentou na cama do caminhão e não estava realmente tentando conversar durante a viagem. Fizemos turnos como costumo fazer quando pego carona com alguém, uma pessoa conversa com o motorista e a outra relaxa no banco de trás. Eu estava no banco do passageiro. Acho que meu namorado até cochilou um pouco quando o motorista começou a me elogiar e perguntar sobre meu namorado. Até então estava tudo bem, nada muito estranho, e eu só estava tentando ser uma boa companhia. Conforme seguimos viagem, comecei a me sentir um pouco desconfortável, mas não demonstrei nada e só disse ao meu namorado que deveríamos encontrar caminhoneiros do nosso país para fazer a última parte da nossa viagem de uma vez. Traduzi isso imediatamente, pois o motorista começou a ficar agitado e suspeitar do que eu estava dizendo. Expliquei que estávamos realmente cansados e nosso plano era encontrar outros motoristas de caminhão antes que ele precisasse fazer uma longa pausa, para que pudéssemos continuar viajando sem interrupções.
Paramos para uma breve pausa em um posto de gasolina, e meu namorado decidiu procurar outro caminhoneiro no estacionamento, me deixando sozinha com esse cara. Droga, o motorista do caminhão começou a se insinuar muito para mim, e eu fiquei apavorada e não reagi. Eu podia sentir o quanto ele estava excitado e não havia dúvidas sobre suas intenções. Felizmente, meu namorado estava fora por apenas 1 minuto naquele momento. Foi então que percebi que precisávamos sair dessa situação rapidamente. Não queria dizer nada ao meu namorado porque estava com medo de como ele reagiria, então decidi fingir que nada tinha acontecido. Estava determinada a sair na próxima parada. Chegamos a um grande posto de gasolina exclusivo para caminhoneiros e dissemos ao nosso motorista que íamos procurar outros motoristas no caminho para lá. Durante nossa viagem até esse posto, esse cara entrou em contato com outro motorista, dizendo que também poderia nos levar, talvez um de cada vez. Droga, pensei, agora ele está planejando algo. Quando finalmente ficamos sozinhos com meu namorado, permaneci calma, insinuei o que tinha acontecido e insisti para não ficarmos com aquele motorista de jeito nenhum. Levou cerca de 5 minutos para encontrarmos um grupo de caminhoneiros do nosso país, que estavam bebendo cerveja e contando piadas, e 2 deles concordaram em nos levar. Pulei de alegria. Voltamos ao caminhão para pegar nossas coisas. O cara já tinha trazido seu amigo junto e estava oferecendo ao meu namorado para tomar um banho no posto de gasolina, dizendo que pagaria por ele, sem motivo aparente. Ele estava bastante persistente e, como bem lembro, nunca me ofereceu isso. É desnecessário dizer que esses 2 caras ficaram muito decepcionados ao nos verem partir. Ainda me lembro de como eles olhavam para mim enquanto eu pegava nossas mochilas do caminhão. Nunca contei os detalhes para meu ex-namorado. Apenas tive sorte de conseguirmos escapar daquele motorista de caminhão, e acho que ele nunca percebeu o quão grave foi a situação naquela época. Estava tentando me manter calma o tempo todo, mas por dentro estava tremendo. Eu podia ver o quanto desesperado aquele motorista de caminhão estava e o quanto ele queria se livrar do meu namorado. Fiquei tão irritada comigo mesma por ter ficado no caminhão com ele sozinha, mas todas as nossas coisas estavam lá. Também fiquei brava por não ter lutado de volta, mas foi tão repentino e fiquei realmente assustada. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite. Isso aconteceu com meus pais no final dos anos 80, eles tinham cerca de 20 e poucos anos quando tudo isso ocorreu. Meus pais decidiram acampar. Quando chegaram lá, já era meio tarde. Minha mãe estava sentada em um tronco enquanto meu pai desempacotava o caminhão. Enquanto estava sentada, ela ouviu passos ao redor do acampamento, então foi discretamente e contou para meu pai que tinha ouvido algo caminhando ao redor. Eles saíram correndo de lá por precaução. Dirigiram cerca de 3 quilômetros estrada abaixo com os faróis desligados para não serem seguidos. Quando chegaram lá, montaram o acampamento e começaram a beber enquanto ouviam uma luta de boxe no rádio. Eventualmente, se acomodaram para a noite. Eles não sabem ao certo se o próximo evento está conectado ao primeiro, mas acreditam que sim. Meu pai adormeceu bem antes da minha mãe. Minha mãe estava naquele estágio em que você está meio acordado e meio dormindo. De repente, ela ouviu passos do lado de fora das barracas. Ela despertou abruptamente e ficou escutando. Tentou acordar meu pai, mas ele estava muito adormecido. Ela ouviu por algo que pareceu horas, quando de repente ouviu as palavras "Oh, aqui estou eu, vou te matar" do lado de fora das barracas. Enquanto dizia isso, o homem correu, acreditando estar com uma faca, ao longo das barracas. Ela podia ouvi-lo caminhando e arrastando a faca.
Ela estava literalmente congelada, não conseguia dizer nada ou se mover. Finalmente, ela se recuperou e gritou: Jean, pegue a espingarda e mate aquele desgraçado. Com isso, meu pai finalmente acordou. Eles ouviram estalos de galhos e passos, e ouviram o homem fugindo. Claro, meus pais não tinham uma espingarda, foi um blefe que realmente funcionou. Meu pai levantou segundos depois e começou a correr atrás dele, mas ele já tinha ido embora. Depois disso, meus pais decidiram que iriam embora dali antes que qualquer outra coisa acontecesse. Quando chegaram ao caminhão, descobriram que os pneus tinham sido cortados. Estavam no meio do nada e não tinham como sair, com um maníaco por perto que queria matá-los. Eles realmente tentaram encher os pneus com um daqueles dispositivos usados para encher botes, mas obviamente isso não funcionou. Cerca de 1 hora depois, um guarda florestal que estava patrulhando a área apareceu e os ajudou. Ele os levou de volta à cidade para que pudessem consertar os pneus. Enquanto conversavam com o guarda florestal, descobriram que ele estava procurando por qualquer atividade suspeita devido a assassinatos recentes nas proximidades. Meus pais provavelmente eram as próximas vítimas do assassino. Tentei encontrar alguns dos casos de assassinato online, mas não consegui. Comecei a trabalhar como babá aos 13 anos para ganhar um dinheiro extra, que eu gastava em coisas embaraçosas como CDs de cantor. Quase sempre trabalhava para os clientes do meu pai e era recomendada boca a boca. Estava cuidando de uma família que tinha uma menina de 9 anos e um menino de 7. Os pais pareciam ok, embora um pouco ranzinzas e estranhos, me dando um cronograma completo a seguir e ameaçando, de brincadeira, bater em qualquer garoto que aparecesse misteriosamente depois que eles saíssem. Parecia cruel eles me acusarem de conhecer um garoto, considerando que eu basicamente parecia um bebê crescido com cabelo frisado naquela idade. Quase imediatamente depois que os pais saíram, a menina começou a cantar as palavras "O estamos todos sozinhos" em um tom agudo e assustador. O menino entrou na brincadeira e disse: "Vamos brincar de estupro." Olhando para trás, agora sei que ele provavelmente ouviu o termo na TV, sabia que era uma palavra chocante e disse isso só para provocar uma reação. Eu caí completamente na brincadeira na época, gaguejando de olhos arregalados e mudando rapidamente de assunto. Essas crianças foram um terror pela próxima hora. Eu não as deixava assistir South Park na TV porque seus pais não pareciam do tipo que permitiriam que seus preciosos filhos de 7 e 9 anos assistissem a um programa assim. Assim que eu disse não, a menina disse casualmente: "Tudo bem, vamos jogar videogame na sala de estar. Sinta-se à vontade para assistir TV aqui." Mas eu sabia exatamente onde isso levaria. Disse que poderiam assistir a qualquer outro programa de TV na sala de estar enquanto eu preparava o jantar para eles. Os pais haviam deixado instruções para fazer sanduíches, algo que eu conseguia lidar. Antes mesmo de eu pegar o pão, ouvi um grande estrondo. Parece que a menina tinha quebrado um copo. Irritada, mas sem ter como puni-la, limpei a bagunça. 2 crianças incrivelmente estranhas observavam com olhos arregalados enquanto eu jogava os cacos de vidro no lixo. Voltei a fazer os sanduíches. Sou vegetariana, então, enquanto as crianças comiam frango, fiz uma salada simples para mim. Quando estava quase terminando, o menino gritou com uma voz que parecia um exagero de dor. Mesmo assim, corri para o sofá na sala de estar para verificar, mas ele segurava o tornozelo de maneira dramática, jogando-se de volta no sofá. Pelo jeito que ele gritou, pude perceber que era um péssimo ator. Enquanto tentava descobrir como ele supostamente machucou o tornozelo, percebi perifericamente que a menina saiu da sala, mas não dei muita atenção a isso. Eu estava focado no menino fingindo estar com dor, repetindo que tentou se levantar, mas doía muito. De repente, olhei para trás e vi a menina com um sorriso perturbador no rosto, e, como por um milagre, o menino estava curado. Nesse ponto, pensei que essas crianças eram realmente estranhas, buscavam muita atenção e provavelmente precisavam de mais envolvimento dos pais. De qualquer forma, eu tinha 13 anos e faltavam apenas 4 horas para ganhar o dinheiro. Coloquei os sanduíches na mesa de jantar para eles comerem e fui pegar refrigerante para todos nós. Quando voltei, depois de servir o refrigerante, percebi que eles ainda não tinham dado uma mordida nos sanduíches. Perguntei o que estavam esperando e eles sorriram, dizendo que esperavam eu dar a primeira mordida. Por algum motivo, senti meu coração afundar depois que ela disse isso e, por sorte,
tive o pressentimento de abrir a parte de cima do meu sanduíche. Quando fiz isso, vi vidro quebrado, o mesmo vidro que joguei no lixo. Olhei horrorizada para as duas crianças, que me olhavam com sorrisos ameaçadores. Perdi a paciência, gritando com eles e explicando que poderiam ter machucado minha boca. O que há de errado com vocês dois? Em vez de chorarem, pedirem desculpas ou fingirem estar envergonhados ou confusos, esses dois pequenos começaram a rir. Não era um riso infantil e típico, era baixo e ameaçador. Nunca esquecerei esse som. Minha reação imediata foi pensar que essas crianças eram muito jovens para rir daquele jeito. Liguei para minha irmã mais velha, chorei sobre o que aconteceu, e ela veio e ficou lá comigo. Saímos da casa arrepiados depois que os pais chegaram. Nunca mais tomei conta dessas duas crianças. O que não consigo superar é o nível de premeditação em colocar os cacos de vidro no meu sanduíche e a maneira totalmente sem remorso com que responderam à minha indignação. Eram diferentes de qualquer criança que eu já tinha conhecido. Isso aconteceu há 3 anos, em agosto de 2013. No momento em que escrevo isso, tenho 25 anos. Alguns anos atrás, eu e 4 amigos, todos da mesma idade, estávamos a caminho de outra cidade para umas férias de uma semana na pequena casa de campo que meu amigo Johnny possui. Fica em uma área muito rural, ideal para caça, esqui, dirigir de carro, guerra de arminha e, no geral, para escapar da cidade. Começamos o dia tarde, saímos por volta das 15 horas, e depois de fazer várias paradas no caminho, finalmente chegamos por volta das 19h30. Estava começando a escurecer, e as estradas isoladas do campo eram um pouco assustadoras naquela hora. Entramos na propriedade pela estrada de terra e Johnny freou bruscamente, dizendo: "Oh meu Deus!" Todos olhamos para casa e vimos a porta da frente aberta. Mateus, um dos meus outros amigos, apontou para a lanterna brilhando dentro da casa, que podíamos ver pela janela. "Cara, temos que sair daqui agora", eu disse. Johnny fez algo que surpreendeu a todos nós em seguida, acelerou em direção à casa e buzinou por uns bons 10 segundos. As luzes dentro da casa se apagaram, e agora não havia nada além de uma casa escura com a porta da frente aberta diante de nós. Johnny disse: "Vamos", e saiu do carro agressivamente, pronto para enfrentar quem estivesse lá. Todos o seguimos. Johnny correu para a varanda da frente, entrou na casa com uma lanterna na mão e começou a gritar como um maníaco. Meu coração estava acelerado enquanto eu entrava na casa. Johnny disse a Mateus para correr até o porão. Fui ao porão com Johnny enquanto eu e os outros dois vasculhávamos o andar principal. Usamos nossos celulares como lanternas, já que a eletricidade ainda não estava ligada. Alan verificou a cozinha, Almir checou um pequeno quarto e banheiro, enquanto eu olhava o quarto principal no final da casa. Estava aparentemente vazio, mas fiquei com medo de abrir qualquer um dos armários. Estendi a mão em direção à maçaneta de um dos armários deslizantes, mas foi quando ouvi Mateus e Johnny gritando do porão. Ao mesmo tempo, a porta do armário à minha frente se abriu com força e alguém saiu rapidamente, me agarrando e me prendendo. Antes que meus amigos corressem para o porão, consegui chamar a atenção deles gritando. Eles vieram em meu auxílio, puxaram o homem de cima de mim e ele correu para fora da casa. Todos nós corremos para o porão esperando encontrar mais intrusos, mas encontramos algo muito mais perturbador. Não apenas fomos recebidos por um cheiro forte, mas também pela visão horrível de 2 corpos mortos. Não eram apenas corpos indesejados, estavam mutilados, com membros faltando e sangue espalhado pelo chão de concreto. Foi a coisa mais perturbadora que já vi. Corremos o mais rápido possível para fora da casa na tentativa de encontrar o homem que me atacou, mas não foi possível. A casa era cercada por uma floresta, e seria inútil tentar procurá-lo. O departamento da polícia veio investigar, e a cena se tornou enorme, com fitas policiais, pessoas tirando fotos e coletando impressões digitais. As 2 vítimas foram identificadas como trabalhadores indianos de uma barbearia, mas, até onde sei, a causa dos assassinatos é desconhecida. Eu o referiria a Johnny para mais informações, mas não vou invadir a privacidade dele e divulgar suas informações a estranhos. Quando voltamos para casa, não falamos uns com os outros por cerca de uma semana. Estávamos todos emocionalmente abalados, pelo menos por um tempo. Agora, isso não passa de uma história para contar.
Quando eu tinha 19 anos, trabalhei como conselheiro em um acampamento de verão. O trabalho consistia em entreter e supervisionar um grande grupo de crianças com outros conselheiros por 3 sessões durante o verão. Isso significava que 3 grupos diferentes de crianças viriam em momentos diferentes do verão, e cada grupo ficava por 2 semanas, o que significava que eu estaria fora de casa por um total de 6 semanas. Quando o último grupo chegou, o verão já estava mais da metade e eu estava pronto para terminar o trabalho e voltar para casa. Em algum momento durante a segunda semana da terceira sessão e a última semana do trabalho na temporada, um dos meninos do meu grupo, chamado Tiago, não estava se sentindo bem e queria voltar para a cabana para dormir enquanto todos os outros estavam ao redor da fogueira. Quando voltamos para a cabana dos meninos de 10 a 12 anos, deixei Tiago se preparar e ir para a cama. Ao sair da cabana, uma menina pequena, provavelmente de 8 anos, estava esperando na frente. Ela não deveria estar naquela sessão, especialmente sozinha naquela hora. Perguntei onde estava o grupo dela, mas ela não respondeu. Perguntei seu nome, e ela disse que se chamava Camila. Perguntei os nomes dos conselheiros dela, mas ela não respondeu. Segurei sua mão e a levei para a seção frontal da cabana e disse para ela esperar ali. Comecei a correr pelo acampamento para as outras sessões de atividades, esperando encontrar o grupo de meninas, mas não consegui encontrá-los. Corri direto para a seção das cabanas das meninas. Encontrei uma das conselheiras femininas com um pequeno grupo de meninas de 7 a 8 anos e perguntei se havia alguma menina chamada Camila no grupo. A conselheira tinha certeza de que não havia ninguém com esse nome em nenhum dos grupos de meninas. A próxima coisa que fiz foi correr de volta para a cabana dos meninos onde deixei a menina, com planos de levá-la ao prédio da administração. Quando voltei à cabana, ela não estava lá. Fui para a seção dos fundos, perto das camas, e perguntei a Tiago se ele tinha visto uma menina entrar ali, ao que ele olhou confuso e disse que não. Agora em pânico, corri para fora e procurei nos arredores da cabana pela menina. De repente, ouvi um grito de menina vindo da floresta. Fiquei além de assustado, não consigo nem descrever como me senti ao ouvir aquele grito. Queria correr para pedir ajuda, mas senti que qualquer perigo que ela pudesse estar enfrentando poderia ser urgente, então corri para a floresta chamando o nome de Camila. Ela não respondeu por um tempo, e eu me sentia como se estivesse correndo sem esperança na escuridão da floresta. Finalmente, após algum tempo e muitas chamadas pelo nome de Camila, ouvi um grito muito próximo. Continuei um pouco mais e lá estava ela, a pequena Camila, parada em frente a uma árvore olhando para mim como se estivesse esperando. Pedi para ela vir até mim em voz baixa enquanto me aproximava lentamente, mas então ela se virou e começou a correr. Não sabia por que ela estava correndo, mas tinha que segui-la. Ela era surpreendentemente rápida, mas eu consegui acompanhá-la. Vi que ela desacelerou e parou à frente, embora minha visão dela estivesse obstruída por algumas árvores, como esteve durante toda a perseguição. Parei e me escondi atrás de uma árvore, pensando que talvez pudesse me aproximar dela silenciosamente e agarrá-la. Notei algo à distância, vi uma pequena luz vermelha e fraca se movendo atrás de algumas folhagens. A menina então correu até a luz e aparentemente se abaixou fora de vista. Estava tentando juntar as peças quando vi uma figura maior emergir de onde a menina havia desaparecido. Essa figura estava agachada e se movia na minha direção. Consegui juntar 2 e 2 e presumi que aquilo era algum tipo de armadilha, então me virei e corri, disparei de volta para o acampamento e fui direto para o escritório principal. Contei à coordenadora do acampamento, João, sobre a atividade suspeita que acabará de acontecer e sugeri que todas as atividades do acampamento fossem interrompidas. Um incidente como este seria tratado com muita seriedade séria, para a segurança das crianças e o bem-estar da reputação do acampamento. As autoridades foram alertadas sobre a atividade suspeita no acampamento. Eles vieram, ajudei com o relatório e eles foram embora. Pela manhã, tudo voltou ao normal. A temporada acabou antes que percebêssemos e foi isso. Tenho minhas próprias teorias sobre o que testemunhei naquela noite na floresta. A mais lógica é a possibilidade de que um homem estivesse usando aquela menina, talvez sua filha, como algum tipo de isca para atrair vítimas desavisadas para a floresta, e o que aconteceria a seguir eu não faço ideia. Estou feliz por não ter descoberto. Já passei por muitas experiências infernais na minha vida, mas essa supera todas. Isso foi há cerca de 20 anos, então eu tinha, acredito, cerca de 20 anos.
Isso foi muito antes dos celulares e dispositivos de navegação GPS. Eu estava trabalhando sem registro para uma empresa de mídia na época, que me pagava por minhas habilidades de fotografia e videografia. Eu tinha todos os equipamentos de vídeo de alta qualidade da época, que, comparados aos padrões de hoje, seriam como comparar um Nokia a um iPhone. Eu estava sendo pago para ir ao meio do mato e gravar horas de imagens de fundo de lagos, árvores, e entre outros. Eles usariam isso como filmagem de arquivo para vários documentários e afins. Dirigi por meia hora para encontrar um bom lugar no interior para fazer a gravação e estacionei meu carro em uma estrada de terra. Caminhei por um tempo, encontrando alguns bons locais para a filmagem. Era bom para mim obter imagens ao pôr do sol e à noite, pois diferentes horários do dia criavam diferentes iluminações para os vídeos. Quando achei que tinha filmado o suficiente, comecei a guardar meu vasto equipamento, joguei minhas 2 bolsas nos ombros e comecei a caminhar. Continuei andando e andando. Comecei a perceber que já deveria ter chegado à estrada de terra onde meu carro estava. Houve um momento em que tive que aceitar que estava perdido. Eu não tinha absolutamente nenhuma maneira de saber qual direção era qual. Eu já tinha feito muitas gravações antes e nunca tinha tido esse problema, mas normalmente eu teria uma bússola comigo, o que não era o caso dessa vez. Continuei andando por tanto tempo que comecei a soltar pequenos gritos de frustração, querendo nada mais do que encontrar meu carro e ir para casa, sentindo-me absolutamente desamparado. Eventualmente, após muitas horas, encontrei um pequeno prédio. Era uma casa antiga que parecia estar abandonada no meio da floresta, indicada pelas trepadeiras subindo pelas paredes da casa e pelo vidro quebrado. Continuar andando pela floresta à noite era a última coisa que eu queria fazer e buscar refúgio para a noite fazia mais sentido. Subi as escadas de madeira até a porta da frente, que parecia já ter sido arrombada. Tudo o que precisei fazer foi empurrá-la com um pouco de força e estava dentro. Estava quase completamente escuro lá dentro e cada passo que eu dava parecia que estava pisando em entulho ou lixo. No entanto, consegui encontrar o quarto da casa, que ainda tinha uma cama, provavelmente imunda, mas era melhor do que dormir na floresta ou continuar andando no escuro. Fechei a porta, coloquei minhas coisas no chão e arranjei uma das minhas bolsas para servir como almofada entre mim e a cama. Tentei o meu melhor para adormecer. Esse local escuro, abandonado e estranho no meio da floresta era surreal e assustador. A janela do quarto estava quebrada, então eu podia ouvir o vento e os insetos lá fora, mas, além disso, houve um leve, muito leve, rangido a alguns metros da cama, do outro lado do pequeno quarto. Olhei para cima e, embora estivesse escuro, pude ver vagamente uma porta de armário no canto. Ela estava se mexendo. Tinha que ser o vento, tinha que ser. Eu estava deixando minha paranoia tomar conta de mim nessa situação assustadora. Com o som dos insetos e do vento, ouvi algo dentro do quarto. Era um som gorgolejante, como um ruído de garganta. Olhei novamente para o armário e vi algo saindo da escuridão do armário. Levantei-me para pegar minhas coisas do chão ao alcance do braço. Agora eu estava olhando para outra pessoa neste quarto, nesta casa abandonada, no meio da floresta. Descrição do que vi nos breves momentos em que estava olhando para essa pessoa, vi um homem usando uma peruca de mulher com algum tipo de maquiagem no rosto. Quanto ao que ele estava vestindo, não reparei muito, mas acho que era algo escuro, pois não consegui ver direito. Peguei minhas bolsas e comecei a pedir desculpas enquanto corria para fora da casa. Na época, eu não sabia se aquela era a casa dele ou não, mas, de qualquer forma, não queria confusão. Enquanto corria para longe da casa, ouvi passos me seguindo. Acho que foi nesse momento que a adrenalina realmente entrou em ação e, de repente, tive uma quantidade insana de energia para continuar correndo até sentir que tinha escapado. E mesmo depois disso, continuei correndo, pulando sobre troncos, pedras e galhos, tentando encontrar uma estrada, qualquer estrada, com a lógica de que só havia tanta floresta no estado e eu teria que encontrar uma estrada eventualmente. E, finalmente, encontrei. Andei pela estrada e, em 10 minutos, um carro passou e fiz carona até meu caminhão. No caminho para casa, tive tempo para refletir. Aquela casa estava absolutamente abandonada, a porta e todas as janelas estavam quebradas, havia lixo por toda a parte. Não consigo usar a lógica para explicar isso porque é inexplicável. Sou grato por não ter me machucado. Olá, criatura assombrada.
Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.